Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Trisul, referente aos resultados do terceiro trimestre de 2024. Estamos aqui hoje com o senhor Fernando Salomão, diretor vice-presidente financeiro e de relações com investidores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócio da Trisul, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Trisul e podem levar a resultados que diferem, materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras. Para abrir a teleconferência de resultados, passo a palavra para o senhor Fernando Salomão, que iniciará a apresentação. Por favor, senhor Fernando, o senhor pode prosseguir. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à teleconferência da Trisul sobre os resultados do terceiro trimestre de 2024. Começando pelo slide número 2, podemos ver que o lucro bruto alcançou 92,7 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, representando um aumento de 58,3% na comparação anual e 16,7% na comparação com o trimestre anterior, enquanto a margem bruta no período foi de 30,2%, um aumento de 7,1 pontos percentuais em comparação ao mesmo período do ano anterior e 5,3 pontos percentuais maior que o segundo trimestre de 2024, movimento já esperado e comentado em outros calls de resultado. Por sua vez, o lucro bruto ajustado pelo SFH, alocado no custo, registrou 106,2 milhões de reais, enquanto a margem bruta ajustada foi de 34,6%. Por fim, o lucro líquido no trimestre totalizou 39,4 milhões de reais, um aumento de 64,1% comparado ao terceiro trimestre de 2023, com uma margem líquida de 12,9%. Passando para o slide número 3, podemos observar que no trimestre o EBITDA registrado foi de 53 milhões de reais, enquanto a margem EBITDA foi de 17,3%. Por sua vez, o EBITDA ajustado pelo SFH alocado no custo registrou 66,5 milhões de reais, enquanto a margem EBITDA ajustada foi de 21,7% no período. No slide 4, analisamos o endividamento da companhia. Como podemos ver, o total do endividamento da Trisul ao final de setembro de 2024 era de 929,9 milhões de reais, enquanto o endividamento líquido foi de 548,1 milhões de reais no final do período. A relação dívida líquida sobre patrimônio líquido foi de 37,4%, uma queda de 10 pontos percentuais em comparação ao trimestre anterior. Esse movimento de redução reforça o compromisso da companhia com a gestão do seu grau de endividamento e esperamos que essa trajetória de queda continue. Já o total de recebíveis performados no final de setembro de 2024 era de 358,6 milhões de reais. Agora, abordando as informações operacionais do período. Passamos para o slide número 5. As vendas brutas 100% Trisul totalizaram 351,2 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, o segundo maior reportado em um trimestre, um aumento de 25,2% no ano contra ano. Enquanto as vendas líquidas percentual Trisul totalizaram 320,8 milhões de reais, um aumento de 21,7%
versus o mesmo período do ano anterior. No trimestre, a VSO em VGV foi de 16,7%, registrando uma notável evolução de 5,2 pontos percentuais quando comparado ao terceiro trimestre de 2023. No slide 6, podemos ver que a Trisul, no trimestre, lançou o empreendimento Eleve Sacomã, estrategicamente localizado próximo à estação de metrô Sacomã, próximo à rodovia Anchieta e ao Parque da Independência. O projeto tem um VGV Trisul de R$ 115 milhões, distribuído em 428 unidades. Até a data de 5 de novembro de 2024, já vendemos 62% em VGV do Eleve Sacomã. Como evento subsequente, temos o orgulho de comunicar o lançamento, em 16 de outubro, de um empreendimento que marca uma nova era para a Trisul, o The Rose, composto por 3 torres, com um terreno de 7.788 metros quadrados de área e 659 apartamentos. Esse projeto possui um VGV 100% Trisul de R$ 754 milhões e está localizado no mesmo quarteirão da estação Ana Rosa do metrô. Entre os destaques estão a área de lazer, com um complexo de piscinas integradas, quadra de tênis, espaço pet, entre outros. Inspirado em resorts de luxo, o empreendimento oferece uma experiência única aos seus moradores. Até a data de 5 de novembro de 2024, já vendemos 45% em VGV do empreendimento The Rose. O sucesso de vendas do Eleve Parque Sacomã e do The Rose, somado ao último lançamento planejado para 2024, o The Aire, em Alto de Pinheiros, nos coloca em linha para atingirmos os guidances de vendas brutas e lançamentos divulgados em setembro de 2023. No slide 7, as entregas percentual Trisul totalizaram R$ 484,7 milhões no trimestre, com 441 unidades entregues, resultantes da conclusão de 3 empreendimentos de alto padrão: o Oscar Itaim, Horizon Paraíso e Tucuna 250, em Perdizes. Com essas entregas, concluímos os 7 empreendimentos planejados para serem entregues em 2024. Essas entregas serão fundamentais para a nossa trajetória de desalavancagem à medida que realizamos os devidos repasses do SFH. Já no slide 8, temos as imagens dos 3 últimos empreendimentos entregues pela Trisul. Finalmente, no slide número 9, podemos observar a relação do banco de terrenos da companhia. No final de setembro de 24, o Land Bank total somava 5,5 bilhões de reais, sendo 3,2 bilhões de reais on balance e 2,3 bilhões de reais off balance. Para encerrar mais um trimestre, gostaria de expressar nossa gratidão a todos os colaboradores pelo empenho e dedicação. A Trisul está cada vez mais preparada para aproveitar o crescimento do mercado imobiliário de São Paulo e entregar empreendimentos de qualidade crescentes para nossos clientes. E agora, vamos para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado. Agora iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, solicitamos que levante a mão através do ícone levantar a mão. Ao serem anunciados, uma solicitação para ativar o seu microfone aparecerá na tela. Ao aceitá-la, o seu microfone estará habilitado e você poderá fazer uma pergunta. A primeira pergunta vai ser do Arman Lee, do Bradesco BBI. Senhor Arman, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo espaço, tá? Do nosso lado, a gente tem 2 perguntas. A primeira é sobre a margem bruta de vocês. Tem tido uma melhora boa ano contra ano, mas também, mais notavelmente, uma melhora bem alta tri contra tri, né? Só queria entender um pouco qual é o efeito contábil, o que aconteceu no trimestre para levar essa melhora.
E uma segunda pergunta sobre o ambiente de compra de terrenos, né? Acredito que não teve nenhuma compra durante o trimestre, só queria entender o que vocês têm aí no pipe e se vocês estão pensando em adicionar mais coisa no banco de terreno ou vocês preferem, por exemplo, talvez manter a alavancagem mais saudável. Muito obrigado. Boa tarde, Herman. Obrigado pela pergunta. Em relação à margem bruta, esse movimento de retomada da margem bruta já era esperado. A gente vem comentando nos calls anteriores que a nossa safra de empreendimentos, que sofreu muito com as altas de custos que ocorreram no ano de 21 e 22, altas de aço, concreto, commodities, alumínio, enfim, essas obras ficaram prontas, os seus estoques foram sendo vendidos ao longo do início desse ano, e, finalmente, agora no terceiro trimestre, eu poderia te dizer que o nosso balanço está limpo do efeito dessas margens menores. Em relação à compra de terrenos, nós estamos muito focados na compra de um terreno aqui na Avenida Indianópolis, que já está parcialmente comprado dentro do Land Bank on balance, e temos ainda alguns lotes já opcionados, mas em fase de mitigação das cláusulas suspensivas. E, como eu comentei no call, nós estamos um pouco mais focados na compra de terrenos maiores, né, para grandes empreendimentos, principalmente depois do sucesso do lançamento do The Rose. Isso nos parece um caminho que deve ser seguido. Paralelo aos terrenos grandes, nós também estamos focados na compra de terrenos para o Minha Casa Minha Vida, que cada vez mais é um segmento que nós pretendemos atuar. Perfeito, Fernando. Obrigado. Bom final de semana a todos. Obrigado, Ré. A nossa segunda pergunta vai para Elvis Credencio, do BTG. Elvis, seu microfone está liberado. Boa tarde, pessoal. Duas perguntas aqui também do meu lado. Primeiro, sobre geração de caixa, né? Esse aqui teve um número de geração de caixa bastante forte, né? Eu queria entender, com essas entregas agora também no quarto trimestre, se dá para esperar um novo movimento aí de geração de caixa forte também e de desalavancagem. E o segundo ponto é mais entender o projeto The Rose, né? Que vocês comentaram aí foi lançado agora no quarto trimestre. Entender quanto que vocês esperam, mais ou menos, de vendas, né, desse projeto até o final do ano. É isso. Obrigado. Boa tarde, Elvis. Obrigado pela pergunta, porque a geração de caixa desse trimestre foi realmente muito boa. Nós também já tínhamos nas nossas projeções aqui essa desalavancagem, que continuará, né? Graças à entrega dos empreendimentos que já ocorreram e que nós estamos no processo de repasse. Então, ao longo do terceiro trimestre, já deu para perceber essa grande geração de caixa, né? Que uma parte foi consumida, vamos dizer assim, para reduzir a dívida, e a outra parte ficou em caixa, né? Houve um aumento do nível de caixa da Trisul do trimestre passado para esse trimestre. E esse processo de repasse continuará no quarto trimestre. Então, nas nossas projeções, a gente imagina que haverá uma nova desalavancagem no último trimestre do ano. Agora, em relação ao The Rose, o The Rose é um empreendimento muito grande, são 750 milhões de reais, muito bem localizado, exatamente em frente à estação de metrô do Largo Ana Rosa, e lá nós procuramos fazer um empreendimento com uma grande variedade de unidades. Então, nós temos um prédio
só de estúdios e apartamentos de um dormitório, que foi muito procurado, praticamente tinha fila para comprar. Depois nós temos um segundo prédio com apartamentos que vão mais ou menos de 70 metros quadrados a 105 metros quadrados. E, finalmente, um terceiro prédio com 4 apartamentos por andar, os 2 da frente com uma área aproximada de 180 metros quadrados e os 2 dos fundos com uma área aproximada de 140 metros quadrados. Ele foi muito bem vendido, foi uma grata surpresa para nós, inclusive. A gente esperava um sucesso, mas acho que foi acima da nossa expectativa. E eu já informei no call o volume de vendas no dia 5 de novembro, que foi quando a gente estava fechando aqui os relatórios e preparando os calls. Nós estávamos com 45% vendido em VGV e distribuído em todas as torres. E eu acho que temos uma expectativa de mais vendas até o final do ano. Por quê? Eu peguei apenas, eu reportei apenas as vendas que já estão assinadas, mas nós temos um volume, eu não sei te dizer agora exatamente, mas é um volume significativo de vendas que estão em processo, ou seja, o contrato já foi emitido, hoje a gente emite contratos pela internet, né? Não são mais papel físico, então ele vai para a assinatura do cliente, demora um pouco para voltar. Eu acho que até o final do ano nós vamos ter um volume maior ainda de vendas. Excelente, Fernando. Obrigado pelas respostas. Boa tarde, bom final de semana. O investidor Victor Rampazzo, da Jaula Investimentos, fez uma pergunta. Bom dia, poderiam falar como foi o lançamento do The Rose? Como tem sido a performance de vendas? Fernando. Boa tarde, Vitor. Eu acho que eu acabei de conversar, de falar um pouco sobre essa resposta, né? Nós estamos muito otimistas. Teve uma aceitação muito grande esse produto. E a gente acredita, por isso que nós estamos indo um pouco para essa linha nos novos empreendimentos, empreendimentos maiores, que possibilitam uma área de lazer mais completa. A gente está percebendo uma demanda grande para esse tipo para esse tipo de empreendimento e de produto. Agora, eu passo a palavra para Juan Argenton, da XP. Juan, seu microfone está sendo liberado, pode falar. Oi, Fernando, tudo bem? A minha pergunta aqui é mais em relação à dívida, né? Eu acho que vocês colocaram ali no release sobre a emissão do CRI de 250 milhões. Tem um prazo um pouco mais alongado, né? Eu acho que vocês até comentam no release um pouco efetivamente desse objetivo de alongar a dívida, né? Eu queria entender assim, o que vocês estão pensando para frente no quesito de novas emissões, o que você acha que pode ser que pode vir nessa dinâmica, e também no quesito de financiamento à produção, né? Se você tem visto alguma mudança de perfil de custo no financiamento à produção e se efetivamente essas emissões de CRI podem virar a ser um formato de funding para você. Obrigado. Boa tarde, Juan. Então, nós fizemos uma emissão de um CRI em agosto, ele foi liquidado em agosto, de 250 milhões de reais. O prazo desse CRI é de 5 anos e meio, e a ideia foi alongar a nossa dívida societária, né? Não a dívida dívida de capital de giro, não dívida de SFH. Nós também fizemos uma liquidação antecipada de um CRI, de uma debênture mais antiga, emitida há 3 anos atrás, que já estava na fase de amortização, e nós, logo, alguns dias depois, em setembro, nós pré-pagamos essa dívida, né? Representou um investimento mais ou menos de 125 milhões de reais. Tá? Então, quando a gente olha que a dívida da Trisul teve uma pequena redução, né? Na verdade, a redução
da dívida de SFH foi bastante relevante, né? Porque, no final das contas, eu diria que a dívida líquida entre o que eu captei e o que eu pré-paguei, né, foi mais ou menos 125 milhões de reais. Mesmo assim, a dívida total caiu, né, de um trimestre para o outro. Em relação ao SFH, nós continuamos conseguindo contratar pelo sistema financeiro habitacional dívida indexada a TR, que tem um custo mais atrativo para nós, né? Mas você tem razão, está cada vez mais difícil esses recursos, né? Nós vamos seguir nessa linha. Enquanto a gente tiver oferta desses recursos, nós vamos, obviamente, indo buscar esse recurso mais barato. Quando não tiver outra alternativa, aí sim a gente vai buscar recursos de mercado que são um pouco mais caros, tá? Na verdade, eu acho que para os bancos que operam nessa modalidade de crédito imobiliário, os recursos estão escassos mesmo. Então, empreendimentos bem-sucedidos são, já que eles têm que escolher os empreendimentos, não tem recurso para tudo, quando o empreendimento é bem-sucedido, eu acho que sempre aparecem recursos. Tá ótimo, obrigado, Fernando. Boa tarde e bom final de semana. Igualmente. Próxima pergunta é de Tadeu Enron, e ele pergunta: Boa tarde, gostaria de saber como a companhia vê o impacto do aumento das taxas de juros sobre os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. Alguma mudança de estratégia devido a este aumento? Fernando. Boa tarde, Tadeu. A Trisul, ela vem já atuando no Minha Casa Minha Vida desde do ano passado. Nós voltamos a atuar. A Trisul já atuou muito no Minha Casa Minha Vida, parou durante o período em que o programa se chamava Casa Verde Amarela e voltou a atuar há um ano e meio atrás, quando o atual governo reajustou o teto do valor desses empreendimentos, né? E nós estamos indo muito bem nesse segmento. Nós sabemos fazer, temos uma equipe preparada para isso, uma equipe segmentada, tanto na parte de arquitetura, na definição do projeto, como na parte de vendas. Também temos uma equipe especialmente preparada para vender Minha Casa Minha Vida, e também na área de engenharia, porque é um empreendimento em que a velocidade da obra e a preocupação com custos, etc., tem que ser muito, muito bem administrada. Nós estamos satisfeitos. Nós lançamos, inclusive, em setembro, o empreendimento Eleve Parque Sacomã, que é Minha Casa Minha Vida. E veja só, até o dia 5 de novembro, ele foi lançado, acho que no último fim de semana de setembro, 28 de setembro, se não me engano. E até o dia 5 de novembro, ele estava com 62% vendido. Então, é uma belíssima velocidade de venda, né? Agora, especificamente em relação à alta de juros afetar o Minha Casa Minha Vida, na verdade, são recursos direcionados, né? Recursos lá do Fundo de Garantia, e que são direcionados para esse programa, e mesmo com as altas mais recentes, este programa não sofreu alteração de taxas. Não havendo mais perguntas, encerramos a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2024. Passo agora a palavra ao senhor Fernando Salomão para suas últimas considerações finais. Obrigado a todos e espero revê-los daqui a 3 meses na nossa próxima videoconferência. Obrigado. Obrigado. A teleconferência de resultados está encerrada. Em caso de dúvidas, enviar a sua pergunta para o time de Relações com Investidores através do e-mail ri@trisul.com.br.
Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.